estudantes do 9º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sim, pode botar um sorriso nessa cara aí que é muito bom. Hoje nós vamos aprender, quem não aprendeu, quem já aprendeu, nós vamos relembrar equação do 1º grau. Você lembra? Você consegue ligar a palavra ao conceito do que significa, como que resolve, para que serve? Vamos lá discutir um pouquinho sobre isso? Então, olha lá, hoje vamos relembrar essa tal da equação do 2º grau e como encontrar as raízes, que é resolver, né? Encontrar a solução. Que número que satisfaz se você tirar a letrinha e colocar um numerinho ali no lugar, certo? Você lembra o que é uma equação do 1º grau? Em como encontrar a sua raiz? Então, essa é a questão chave do momento. Ax mais b igual a 0. Então, muito prazer, esse é o tipão da equação do 1º grau. O tipão, ela é desse tipo, tá? Mas é muita letra. Respira fundo. A e B são números reais, ok? Pode ser fração, decimal, raiz, negativo, o que você quiser, tá bom? E o X é a letrinha. A gente gosta muito de X, gente. Eu gosto muito de X, entendeu? E a gente usa muito X, mas poderia ser qualquer outra letra do alfabeto, tá bom? Então é a incógnita, é a letrinha que vai estar ali. E igual, porque é importante ter o sinal de igual. Se não tiver o sinal de igual, não é equação, é apenas uma expressão, certo? Então, tem sinal de igual, é equação. Tem sinal de igual, conseguimos resolver. Tem sinal de igual, podemos determinar a solução, ok? Deu para entender? Ótimo! Então, alguns exemplos aqui de equação do 1º grau. Ó. Eu tenho uma letra e eu tenho sinal de igual, ó. Letra e sinal de igual, letra e sinal de igual. Lembrando que ela é do 1º grau, porque o expoente da letra é 1, ok? Olha aqui, ó, M, ó. Desapeguei um pouco do X, ó, coloquei M. Tem letra, tem sinal de igual, equação, tá? Aqui também, coloquei a letra P, ó. Inclusive, eu fiz ela aparecer 2 vezes. Ela pode aparecer quantas vezes ela quiser. Ela só não está naquele tipão, a X mais B. Mas é só você passar... agrupar os termos semelhantes ali, que ela vai ficar um termo com a letra, um termo só com o número, igual a 0, ok? Deu para lembrar? E a raiz? Quando a gente fala em raiz de uma equação, o que significa a raiz de uma equação? A raiz é o numerinho que você põe no lugar da letra. Sim, a letra está no lugar de um número, a princípio desconhecido, mas você já vai conhecer, tá bom? Então, a raiz é o número que você coloca no lugar da letra e faz com que a igualdade seja verdadeira, ok? Aquele sinalzinho de igual faz com que o primeiro membro, o que der ali, tem que dar exatamente o que tem no segundo membro, certo? Isso é a raiz de uma equação. Então, por exemplo, qual a raiz da equação? 2x mais 8 igual a 15. Então, eu estou buscando um número que eu multiplico por 2, somo 8 e tem que dar 15. Se você for bom no chute, aí vai lá, vai chutando alguns números. Qual que se encaixa no lugar do X? Eu não sou muito boa em chutar, gente, não sou. Nem no futebol e nem aqui. Então eu amo esse ou aqui, ó. Porque ou você vai atribuindo valores para descobrir na tentativa, ou tem um procedimento para resolver, para encontrar. E o procedimento é resolver a equação. Como que eu resolvo uma equação? Letra para um lado, número para o outro. A gente separa. Eu só posso agrupar, fazer as contas com termos que são semelhantes. X com X, A com A, número com número, M com M, ok? E é isso que a gente faz. A gente separa para poder fazer as contas. E é isso que foi feito aqui, ó. 2x mais 8 igual a 15. Então, vamos devagar, um passo de cada vez. O mais 8 está somando. Então, ele passa para o outro lado, diminuindo. Então, 15 menos 8, 7. Aí, eu quase achei o valor da letra. Eu achei 2 vezes essa letra. Para eu achar o valor da letra, o 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo, ok? Então, 7 dividido por 2, 3,5. Você ia chutar 3,5? A gente normalmente chuta valores inteiros, né? 3,5 a gente não chuta. Então, seria bem difícil encontrar. Mas olha como resolvendo aqui ó, ficou muito fácil. Muito simples, ok? E agora eu tenho a primeira para você. O quê? Não tinha parênteses aqui eu expliquei?
não tinha, mas essa tem. Essa ficou mais bonita, né? Tem mais acessórios. O parênteses ali, né? Como é que você faz? Vou dar uma dica, ó. Antes de você separar número de letra, primeiro precisa tirar os parênteses. Então, você vai aplicar a propriedade distributiva aqui, distribuindo a multiplicação, e daí os parênteses vão embora. Aí sim você pode separar número de letra, ok? Faz aí que eu já volto. Conseguiu resolver? Eu espero que você tenha conseguido. Então, sempre que tem um parênteses, gente, o parênteses ele tem que saltar aos nossos olhos, ele tem que ser tipo um letreiro lá piscando, porque é para ele que você tem que olhar por primeiro mesmo. Para quê? Para eliminar parênteses, para depois dar continuidade na sua conta, tá bom? Então, olha lá. Primeiro vamos libertar esses numerinhos aí do parênteses, tá bom? Então, copia, 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 Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Sem preguiça. 2 vezes x, 2x.
2 vezes 6, mais 12. E copio menos 1. Pronto, ó, se você olhar para essa linha, não tem mais parênteses. Então, você já pode ir para a segunda fase, que é separar número de letra. Então, ó, esse mais 2x que está aqui, eu passei para cá, menos 2x. Lembrando que o sinal dele está na frente, esse mais é do 12, tá bom? E daí eu copiei os carinhas que já estavam no segundo membro, para não dar ruim com esse sinal. E esse menos 7 passa para lá, mais 7. O que você fez nessa linha aqui? Separou o número de letra. E agora? Agora dá para fazer a conta. 5x menos 2x, 3x, é o que está aqui. 12 menos 1 mais 7, 18. Quase pronto, ó. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Pronto. Resultado, 6. Ou mais 6, né? Você pode colocar ou não aquele sinalzinho, ele é opcional. Cuidado, o negativo teria que colocar. Então aqui a solução dessa equação é o número 6. Você conseguiu encontrar o 6? Muito bem. Se você não conseguiu, preste atenção que de repente foi algum sinalzinho aqui nessa troca de lados, tá bom? Tá somando, passa diminuindo. Tá diminuindo, passa somando. Tá multiplicando, passa dividindo. Tá dividindo, passa multiplicando, tá bom? Para não se confundir nisso. Vamos ver a 2 agora? A 2 é lá do Cefet, segunda fase, lá de 2016. Diz assim, Carlos e Manuela são irmãos gêmeos. Conhece algum gêmeo? Tem algum gêmeo aí? Legal, né? É legal, né? A gente gosta de brincar, eles são muito parecidos. A metade da idade de Carlos, então olha aqui a situação, a metade da idade de Carlos, mais 1/3 da idade de Manuela é igual a 10 anos. Pergunta, qual é a soma das idades dos dois irmãos? Então assim, eu não sei qual é a idade deles. Então aqui está uma aplicação de equação. Nós vamos utilizar a equação para resolver esse problema. É a nossa ferramenta. Então como é que a gente faz isso? A informação que eu não tenho, eu chamo de uma letra, ok? Pode escolher o X, o M, a letra do seu nome, qual você quiser. Escolhe uma letra. E daí você coloca, ó, como é que eu escrevo metade de alguma coisa que eu não sei quem é? Como que eu escrevo 1/3 de alguma coisa que eu não sei quem é? Acho que eu vou deixar você pensar um pouquinho. Já volto.
Conseguiu? Chamou de uma letra, entendeu, né? A idade dos irmãos é uma letra. Uma só, né? Porque eles são gêmeos. Se são gêmeos, eles têm a mesma, o quê? Idade, certo? Independente de serem parecidos ou não, a mesma idade eles têm. Nasceram no mesmo dia, tá bom? Então, a mesma idade. Então, vamos lá. Vamos chamar de uma letra. Claro que eu chamei de X, porque eu gosto de X. Você chama da letra que você quiser, tá bom? Então, Carlos e Manuela têm X anos aqui no meu problema. Então, ele falou que a metade da idade de Carlos. Carlos tem X anos. Como que eu escrevo metade? Metade é você dividir por 2 essa alguma coisa, certo? Então, X sobre 2 é metade. 1/3 da idade da Manuela. A Manuela também tem X anos. 1/3, gente, é você pegar esse algo e dividir por 3 e pegar uma parte. Então, X sobre 3. Aí ele falou que a soma dessas duas coisas aqui, ó, dão 10 anos. Dá 10 anos. Pronto, você montou a equação. Agora a gente resolve essa equação. Tem fração, né? Molezinha. Por quê? Porque se tem fração, nós tiramos o mínimo e a fração vai embora, ok? Então pensa nisso, apareceu fração, corre tirar o mínimo, porque daí a fração vai embora, tá bom? Então, ó, o mínimo entre 2 e 3, está aqui para você lembrar, dá 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes x, 2x. E agora, olha como eu falei como some a fração. O 6, ele é denominador de todo o primeiro membro. Beleza? Então, ele vai passar multiplicando todo o segundo membro. Só que o segundo membro é só 10, né? Então, ele multiplica o 10. 3 mais 2 é 5x. Ficou igual a 60. E agora, esse 5 aqui que está multiplicando, passa dividindo. 60 dividido por 5, 12. Então, 12 é a idade do Carlos e da Manuela, certo? Então, independente da letra que você tenha colocado, a resposta é a mesma. Eles têm 12 anos, tá bom? E daí? Daí você vai para a pergunta, né? Porque toda pergunta tem que ter uma resposta. Não pode simplesmente fazer a conta e partir para outra sem entender. Então, o que ele quer saber? Qual é a soma das idades dos dois irmãos? Então, se cada irmão tem 12 anos, a soma das idades é 24 anos. Agora sim está respondida a questão, ok? Ficou fácil? Que bom. Entendeu, né? Espero que tenha entendido. E agora vamos para o 3. Eu coloquei uma equação um pouquinho maior, né? Com mais acessórios para ela ficar mais bonita. Ficou mais bonita sim, ficou linda. E repare que eu usei Y ainda, né? Eu mudei de letra, olha que legal. Então eu quero que você encontre o valor de Y e verifique a solução. Ou seja, nós vamos fazer uma prova real. Então só lembrando, tem o parênteses? Aplica a propriedade distributiva eliminando os parênteses. Depois, separa, ok? Aí você consegue encontrar a solução. Faz a continha aí, eu já volto.
Conseguiu? Eu espero e torço para que sim. Então vamos lá. Primeira coisa, eliminar os parênteses. Então vamos lá, ó. Propriedade distributiva. Menos 3 vezes y, menos 3y. Menos 3 com mais 4, menos 12. O resto você vai copiando, tá? O 2y copia, o igual copia. 4 vezes 5, 20. 4 vezes menos 2, menos 8y. E o 24 copia também. Eliminamos parênteses. Pronto. Agora é só separar letra para um lado, número para o outro. 2y, 3y, eu só baixei aqui, copiei, Ctrl C, Ctrl V. E esse menos 8y vem para cá mais, ok? Aí do outro lado, copio os numerinhos que já estavam lá. E esse menos 12 passa para lá mais 12. Pronto, você separou, você pode fazer a conta, ó. 2 menos 3 mais 8 dá 7, 7y. E aqui, 20 mais 24 mais 12, 56. Olha como ficou fácil. Ficou, né? O 7 que está multiplicando passa dividindo. 56 dividido por 7, o y deu 8. Então, 8 é a raiz dessa equação, ok? Mas ele pedia para a gente fazer a prova real, lembra disso? Como que a gente faz isso? Ele está dizendo que o 8 é a raiz, ou seja, o 8 é o número que dá certo no lugar da letra. Pois vamos testar se dá certo mesmo. Olha lá, ó. Se a solução é igual a 8, você copia a equação e troca o y por 8, tá vendo? Primeiro as contas dentro do parênteses, depois multiplicação e por último soma e subtração. Então aqui, ó, o primeiro membro eu consegui determinar antes, o segundo membro demorou mais um pouquinho, mas deu menos 20. Menos 20 é um número aleatório, certo? Certo, mas o importante é que deu igual, ó, menos 20 é igual a menos 20. Então significa que verificou, significa que essa igualdade é verdadeira, ó. Está satisfeita essa igualdade, ok? Então, o que vimos? Equação do primeiro grau, o que é, como que faz para encontrar a raiz e como faz a verificação. Espero que você tenha lembrado, tenha gostado e bora me esperar na próxima aula, tá bom? Até mais!